Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês do canal Fora da Caverna, professor Xandão. Professor Rafael, como sempre aí, não é? Nós estamos presentes com novidades para vocês nos últimos tempos aí, os nossos vídeos têm seguido um outro padrão. Nós estamos agora querendo falar de questões mais gerais. Então agora é uma questão geral que é filosófica, a filosofia, né? Filosofia como questão geral, mas assim, dentro da nossa abordagem que você pode acompanhar, você pode gostar, né? Pois é, então, a gente está aqui hoje para poder comentar uma entrevista do professor Renato Nogueira, professor de filosofia da Federal Rural do Rio. E ele fez uma entrevista para a Globo há um tempo atrás, cuja principal premissa dele era que a filosofia não tinha nascido na Grécia. Isso causou uma polêmica, porque isso rompe com toda uma tradição, rompe com toda uma ideia de filosofia divulgada, difundida em livros didáticos, escolas, afins. E aí a gente vai discutir um pouquinho essa questão, será que tem fundamento o que ele falou? Será que vale a pena a gente discutir isso? E o que a gente vai começar a trazer é exatamente essa abordagem. Ele parte de uma ideia de que no Egito Antigo e no Oriente já havia essa concepção de filosofia, né, da ideia de sabedoria, de busca pelo conhecimento, de uma forma mais ampla. Então é legal a gente falar um pouquinho dessa ruptura aí, né? Por que a gente costuma entender que a filosofia surge na Grécia? A princípio a gente pode dizer que existe um tipo de filosofia que é grega, de fato. Uma filosofia mais organizada, mais ordenada, no sentido mais estruturada da palavra, né? Assim, você percebe que os problemas filosóficos gregos tinham a ver com a realidade grega, da polis, da política, da democracia, da questão de certos princípios de organização social. Mas quando você pensa de maneira mais ampla, os pré-socráticos eles já estavam de alguma maneira abordando questões mais amplas em relação a isso. Por exemplo, eles estavam discutindo como que funciona o universo, né? E aí você percebe que essa discussão de como que funciona o universo tem como princípio a busca pelo arquê, que eles tentavam entender que era um princípio organizador cósmico, né? Um princípio que organiza o universo. E de maneira geral, eles tentam entender uma posição do homem frente ao cosmos, frente ao universo. E a partir daí você percebe que a filosofia ela rompe com a mitologia através de uma ideia, né? A cosmogonia versus a cosmologia. A cosmogonia mítica tratando de questões como de onde surgiu, quem fez o universo, quem criou o universo. E a questão cosmológica mais focada na compreensão desses fenômenos. Então, a partir dos pré-socráticos, você já tem uma preocupação com esses princípios que organizam e que unificam o homem e o universo, o microcosmo e o macrocosmo. Mas a partir de Sócrates e Platão, você tem uma filosofia mais centrada nessa questão do debate, do argumento, buscando a definição das coisas, buscando a compreensão das coisas de uma maneira mais essencialista, podemos dizer assim. Então a gente pode dizer que existe uma filosofia grega, sim, porém esse pensamento filosófico ele não está restrito aos gregos. Então a gente pode pensar que houve um processo de eurocentrismo muito forte na filosofia e nas outras áreas do conhecimento, né, Xandão? Sim, inclusive a gente pode aproveitar para falar, tem várias, mas uma delas que é a antropologia dentro das ciências sociais. Só lembrando, eu sou Renato Nogueira, da Federal Rural do Rio de Janeiro, deu entrevista no jornal O Globo, edição de 23 de fevereiro de 2015. Então você que está interessado em ver o original, pode buscar na internet, vale a pena você ver a entrevista. E aí, sem dúvida que o Rafael estava falando, pensando na antropologia, não dá para deixar de pensar em alguns caras aí como o Lévi-Strauss. Olha ele aqui. Grande Lévi-Strauss. O nome é igual, Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, né? Longevo, genial e ainda não completamente compreendido, né? Grande antropólogo, pensador. Enfim, e ele falava dessa questão aí, né, da estrutura do pensamento humano. Ou seja, o ser humano tem estruturas mentais capazes de entender e inventar coisas em qualquer lugar. Seja numa selva, seja num deserto, seja numa cidade, seja hoje, aqui, agora, seja na Etiópia, seja no Afeganistão, né? E aí o que ele apenas consegue fazer com um desenho assim geral é que existem duas linhas de pensamento, né? O pensamento que ele chamava selvagem
pensamento dos povos chamados indígenas, tribais, e o pensamento civilizado ou domesticado, né, como ele falava também, que é o pensamento da civilização, como a gente conhece aqui, baseado na razão, na ciência, né, na filosofia de origem grega. É dessa vertente, né, que vem o pensamento domesticado, como ele diria, né, o Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, que estudou muito no Brasil, conheceu muitos grupos indígenas brasileiros. Trícios trópicos. E tem essa obra maravilhosa, os Trícios Trópicos. E o pensamento selvagem também, que ele fala algumas coisas ali. Um livro chamado O Pensamento Selvagem, disso nós estamos falando. Então, dentro dessa perspectiva, cabe essa discussão, essa visão que o Nogueira coloca, o Renato Nogueira. Sim, é possível haver filosofia no Egito Antigo, na China, na Índia, porque havia essa estrutura de pensamento capaz de produzir entendimentos e explicações racionais ou também por essa vertente que ele prezava muito, né, da cosmogonia, que explicação do mundo pela sua origem, mas dentro de uma linguagem específica, que não é mítica, lógica racional, né? Ela é linguagem mítica, né? Do tempo mítico, né? Do raciocínio mítico, né? Mas não é a lógica racional. Não entendida de maneira literal, racional, né? Entendida nas suas simbologias. Exatamente. Isso vai aparecer de novo, então, em vários trabalhos do Lévi-Strauss. Também o Campbell, que vai falar sobre os mitos, né, no mundo inteiro, e até, por que não, o Jung, que na psicanálise, né, consciente coletivo, os arquétipos, um pouco a tradição freudiana e traz essa discussão dos arquétipos, né, que também estão presentes nas religiões, em muitas religiões. Né? Então dá para entender as religiões por esse caminho, né, de que as religiões estão discutindo as coisas, o mundo, a origem da vida, o sentido da vida, dentro de uma linguagem que é a do mito, é mítica, o que não tem nada a ver com você ter fé ou não, você pode ter fé no que você quiser, não cabe aqui desmontar a fé, pelo contrário, explicar como é que é feito o relato. Essa é a nossa ideia. Então, pensando nisso, é importante respeitar essas duas tradições, né? A tradição filosófica, que a gente precisa tanto dela, né? Uma coisa não desfaz da outra, né? E essa tradição mítica que aparece para a gente geralmente pelas religiões, mas eu insisto, há pensadores da tradição ocidental que conseguiram atingi-la, a compreendê-la de alguma maneira. Lévi-Strauss é um, que a gente está citando aqui, Jung é outro, Campbell é outro. Inclusive na filosofia, quando a gente começa a aprofundar mais os contemporâneos da filosofia moderna, você tem Schopenhauer, cujo pensamento é uma visão filosófica do budismo, né? Quando ele fala dessa ideia de você suprimir os desejos como busca da felicidade, você se unir ao todo, essa parte é budista, é oriental, e remonta a uma tradição de mais de 5.000 anos. Então você tem uma relação entre filosofia e religião que, apesar dos gregos clássicos, né, Platão, Sócrates, terem rompido com essa tradição, de alguma maneira, né, você tem essa volta como que fechando o ciclo, né, tipo o caminho do herói, né, que essa volta, essa retomada do caminho que a filosofia faz, né, ela surge lá rompendo com os mitos, e de repente, depois de toda essa volta, ela retoma esse pensamento mítico, né, de uma outra forma, uma outra linguagem, mas que traz à tona a mesma preocupação, né? Qual é o sentido da vida? Né? O que estamos fazendo aqui? Então essa busca parece que é uma retomada de uma linguagem que ficou esquecida e que, se a gente pegar Lévi-Strauss, está dentro do que o que a gente poderia chamar de pensamento selvagem, né? Sim. Que transcende talvez a nossa civilização. E é por isso que a gente tem dificuldade de compreender. Exato. Né? Porque para ele, por esse homem que ele diz, né, selvagem, que ele diz que é um homem cujo caminho já está escrito, né, isso, pelo mito, e ele sabe o que ele tem que fazer no mundo. Ele é determinado, mas isso não se opõe à sua liberdade. Exato. Né? Porque ele é livre para seguir o caminho determinado. Né? É bonito, porque o cara tem isso. Essa liberdade, ao mesmo tempo, ele tem uma segurança do sentido da vida para ele. E que é interessante a gente analisar, porque esse mito do herói, esse caminho do herói, ele é retratado em vários filmes e livros.
Harry Potter, por exemplo, é aqueles jogos vorazes, o próprio Senhor dos Anéis. Então, quer dizer, é interessante, né? Porque a gente estuda isso, a gente percebe isso e vê, né? Muitas vezes na literatura e em outras formas de arte, esse pensamento mítico voltando. Né? Emprestando de lá do universo mítico uma maneira de relatar as coisas, para contar uma história que a gente vê no cinema e tal, como distração ou sei lá o que, mas puxa, eu vi o Senhor dos Anéis e comecei a pensar na vida. Eu vi Matrix e aquilo, poxa, um reflexo. Mudou o modo como eu vejo as coisas. Isso, então quer dizer que ele opera, ele tem uma eficácia, né? Sim. E aí, pra gente complementar isso tudo, caminhando para uma finalização, a gente mesmo dentro da ciência, da pesquisa científica, várias áreas, a gente não conhece todas, pelo amor de Deus, mas a gente pode trazer uma coisa aí que os nossos colegas, né? Matemáticos podiam ajudar a gente aí. Isso, os matemáticos. Eu vou citar aqui o meu grande amigo Fábio Zig, que me trouxe essa maravilha, né? Que é dos TED Talks, você vai no YouTube, tem lá TED Talks. Um deles é de Ron English. E ele é um pesquisador matemático, ele está pesquisando os fractais matemáticos. E nessa pesquisa ele descobre que, esses fractais são padrões geométricos, simétricos, que estão na natureza, todo mundo, e que estão, inclusive, na arte e nas coisas, nos artefatos de vários povos do mundo, como, por exemplo, povos de Moçambique, e de onde se tirou um padrão binário, uma linguagem binária, que veio ao longo do tempo, chegou até um matemático espanhol do medievo e que depois foi resgatado pelo grande Leibniz, que aí deu origem à linguagem binária que você usa hoje, que nós usamos hoje e que está por trás do funcionamento. Que ajuda a gente a gravar esse vídeo para vocês. Por exemplo, né? Veja de onde a coisa veio. Quer dizer, tudo bem, Leibniz é um matemático ocidental, da tradição, né? Ocidental, desenvolveu isso de uma maneira para nós compreendermos. Mas ele conseguiu fazer isso porque antes também alguém já tinha visto. Ou melhor, parafraseando assim um pensamento levi-straussiano, né? Não é que ele aproveitou uma coisa que o outro deixou, não. Aproveitou um princípio, uma estrutura mental que está presente no Leibniz, no espanhol lá, que eu não lembro o nome do século, né, sei lá, 12, 13, e tanto lá nos moçambicanos, estava em Pitágoras, que viu, né, tudo, a Terra redonda sem viajar. A gente hoje tem foto para mostrar que a Terra é redonda, embora muitos já estejam dizendo que não. Isso daí vai dar uma treta. Mas ela é redonda, inclusive, né, é importante dizer. E aí o Pitágoras já podia ver isso porque é uma estrutura mental, gente. Então, qual é a mensagem disso tudo? Não há uma superioridade, uma hierarquia de inteligência entre selvagens e civilizados ou qualquer coisa assim que você chame. Não há isso. Há, na verdade, relatividade, né? É preciso entender o pensamento em relação ao universo em que cada um está inserido. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí os comentários, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais. Fora da caverna, saia da caverna. Saia da caverna. É isso aí, gente. Valeu, até a próxima.